Fala galera, hoje eu trouxe a segunda parte da garota que vive com o vilão. O começo da segunda parte estará na descrição, bora pro vídeo. Havia uma garota que se chamava Evelyn. Devido ao fato de ser mestiça, ela foi rejeitada por todas as cidades do Império, assim sendo mandada para a cidade em que todas as pessoas que eram expulsas do Império viviam. Além disso, ela sofria de uma doença incurável que só afetava os mestiços. Porém, devido à falta de dinheiro, ela não podia receber tratamento, e no final, para obter a cura, ela enganou um jovem com doces palavras e o vendeu para um traficante de escravos. Essa história se chama A Mentalidade de uma Santa Caída. Por que eu lhe contei essa história? Já já vocês saberão. Assim vamos para a última cidade onde vivem as pessoas que são pobres e sem cidadania imperial. Foi um dia como qualquer outro, eu estava com fome e estava voltando para casa depois de comprar alguns pães para alguns dias. O destino me fez ficar cara a cara com aquele garoto. Um garoto, pensou ela. O que você está fazendo aí parado? De repente seu capuz cai revelando seu rosto. Ela fica espantada ao ver seu cabelo preto e olho dourado. Ela fica surpresa ao ver que o encontraria em um dia qualquer. De repente ela estende sua mão e diz que se ele não tem para onde ir, então gostaria de vir para sua casa. Ele fica meio em dúvida, mas logo depois segura sua mão. A Mentalidade de uma Santa Caída é uma novel romântica que fiz com meu irmão mais novo enquanto ele estava doente. A história falava sobre uma santa que vivia presa em um templo. E para tirar ela do templo eles criaram um cenário de guerra. E com isso 3 homens se apaixonaram pela santa. O primeiro era o protagonista principal masculino, o príncipe herdeiro, Adrian Bridion. O segundo era o triste personagem secundário, Jail Lockhart. E o terceiro era o filho do Lorde Demônio, vilão da novel e também o personagem que mais amei, Raven North. Ele era um vilão cruel e implacável. Ele enlouqueceu depois de sofrer na mão do Império. Tudo isso por causa de uma garota. Quando uma rebelião começou na família North, Raven teve que fugir, e quando estava vagando pela rua encontrou uma garota a qual enganou fazendo ir para sua casa e depois o vendendo a um comerciante de escravos. E assim Raven foi levado ao Palácio Imperial, que desejava o poder da família North. Lá ele foi torturado durante uma década. Quando ele finalmente saiu já era tarde demais. Quando voltou para casa viu o seu pai sendo morto pelo imperador. Com seu pai em seus braços a raiva o consumiu. Assim ele se tornou o vilão da novel, louco por vingança. Foi aí que quando percebi eu tinha virado a garota que transformou Raven no vilão. E assim alguns meses se passam. E nesse exato momento Raven chegou em minha casa. Fique à vontade, falou ela. Ela pensa ser um alívio ele ter lhe seguido, ele é mais obediente do que esperava. Ele é realmente muito lindo como diz a história. De repente ele tenta falar, mas nada fala. Ela logo pensa que ele não deve ter comido na pressa de fugir, então ela pergunta se ele quer um pouco. Assim ela fala que ele vai ficar na casa dela por um tempo, então como deve o chamá-lo? Ele fecha a cara e diz que se chama Raven e pergunta como ela se chama. Ela pensa que embora ele seja uma criança seus olhos são assustadores. E logo fala se chamar Evelyn. Ela pensa que seguindo a obra original o melhor era não se envolver com Raven, mas se puder deixar tudo em paz seria melhor. Porque dado ao cenário, Raven é envenenado e perseguido por traidores de sua família. E pensa que isso parece ser muito doloroso. Uma criança que não tem onde ficar e nem algo para comer. Tudo isso por minha causa, fala ela segurando seu vestido, e logo pensa que não, dessa vez eu irei ajudá-lo. Foi quando ela viu que o pão já havia sido comido, e ele estava olhando. Ela fala que aquele pão era a única coisa que tinha, e lhe pergunta se estava bom. Ele logo balança a sua cabeça confirmando. Fico feliz que tenha gostado. De repente ela sente uma dor forte em seu peito. Ela fala se levantando que tem um quarto com cama e o pergunta se ele não gostaria de descansar primeiro. Ela o leva para o quarto e diz que lembrou de um assunto urgente, e diz que só levar 1 minuto, assim o botando para dentro. Ele entra confuso, sem entender o que está acontecendo. Ela fecha a porta e pensa que aqui vamos nós de novo. Ela sente uma dor bem forte no seu peito. E diz ser um dos sintomas de CRAD, uma doença que só pega nos mestiços.
É uma doença que ocorre quando a energia de uma raça fica maior que a outra, assim quebrando o equilíbrio. Ela fala que na obra original, Evelyn tinha sangue misto de elfo com humano e sofria dessa doença. E lembra que essa foi a razão pela qual ela vendeu Raven a um traficante de escravos, e com o dinheiro comprou os analgésicos. Depois de um tempo a dor vai passando, ela respira e pensa que agora está tudo bem. Pois agora ela conhece a maioria dos cenários dessa história, e sabe como tratar essa doença. Ela diz que primeiro deve cuidar de Raven, e que já conseguiu trazê-lo para sua casa. Agora só devo alimentá-lo bem, e deixá-lo ir em um caminho diferente da obra original. Depois ela para e pensa, por que ele está tão quieto? Assim ela abre a porta o chamando. Foi quando ela ficou espantada, ao ver ele caído tremendo. Ela corre até ele, e o pergunta se está bem. Ela pensa que suas condições são mais graves do que pensava, pois também tem sintomas de paralisia, e pensa que nessas condições será difícil de movê-lo. E pensa que primeiro tem que o colocar na cama. Já em sua cama ela vê que ele está com febre, e tosse para ele acordar. Assim mudamos de cenário, vemos Raven mais novo. Ele chegava alegre chamando o outro que se chamava Farel. De repente ele vê que não conseguia ver seu rosto. Ele o pergunta por que está sozinho, onde está o meu pai? Foi quando Raven pisa no chão com força e vê algo. Ele vê duas pessoas falando que foi Farel que envenenou seus pais, e elas se perguntavam onde Raven foi parar. Ele ao ouvir isso fica em choque, sem querer acreditar que Farel fosse capaz de tal barbaridade. As duas pessoas continuavam a falar dizendo que parece que Farel estava vazando informações sobre a família North para a família Imperial. Ele se questiona sobre o que falaram, e diz que Farel nunca faria isso. Foi quando ele foi empurrado. E quando estava caindo ele falava o nome do amigo, Farel olhando para ele disse adeus Raven. De repente ele se viu em uma prisão. Ele começou a se questionar sobre Farel. Ele realmente me vendeu por dinheiro? Ele realmente traiu a nossa família? Assim ele tentou usar alguma magia, mas tinha um encantamento em seu peito. Ele pensou que será difícil usar sua magia por causa dessa marca de escravo, mas ele precisa sair dali rápido. Pois senão da próxima vez será um selo de escravo e com isso eu não poderei usar a magia. E assim depois de alguns dias ele consegue escapar. Ele estava andando pela rua pensando que se ele contasse ninguém acreditaria nele. De repente ele cai de joelho, ele diz que droga, o veneno usado pelos traidores já se espalhou pelo meu corpo. E pensou que não pode ficar parado ali, senão eles o encontrarão. Foi quando uma garota apareceu e o perguntou por que está parado ali. Ele olha para a garota e vê que são da mesma idade. A garota o estende a mão e disse que se ele não tem para onde ir então pode vir para minha casa. Ele lembra que prometeu para si mesmo que não confiaria em mais ninguém. Foi quando o vento soprou em seu quarto. E ele se levanta se perguntando se foi um sonho. Foi quando nota que a garota estava dormindo apoiada no canto da cama. Você está acordado? Perguntou ela ainda meio sonolenta. E disse que ficou surpresa ao ver ele caído de repente. E diz que ele estava com febre alta, mas estava feliz pela febre já ter baixado bastante. Está tudo bem agora, né? Perguntou a garota, e diz para deixar ela olhar seu rosto. Ele fica sem entender nada. Ela fala que se ele ficar franzindo a testa assim, vai achar que ele ainda está com dor. E fala que ele tem um rosto lindo, não seria melhor sorrir um pouco mais? Ele a questiona o porquê deveria sorrir, e por que acha o seu rosto bonito. Ela falou que só diz o que acredita, e diz que não seria melhor conversar enquanto ri. E diz que desde a primeira vez que o viu achou a cor de seus olhos únicos e bonitos, e diz que é ainda mais bonito quando se olha de perto. Além do mais, já faz muito tempo que eu não converso com alguém cara a cara, então você poderia ser um pouco mais legal comigo, falou ela sorrindo. Ele ficou meio surpreso pelo modo que ela o tratava. Ela falou que já que vão se ver por um tempo vai chamar de rei, e diz que ele pode chamar de Bel, e perguntou o que ele acha. Eu não entendi esse apelidos, do nada ela veio com uns nomes nada a ver. Eu vou chamar pelo mesmo nome. Ele se virou tímido, faça o que quiser, disse ele. Assim ela continuou e disse para descansar pois ele ainda não se recuperou totalmente, e ela disse que vai terminar de arrumar a casa. Ele baixou a cabeça e concordou.
Quando ela saiu do quarto, ela pensou que ele baixou a guarda um pouco, e que o resto virá com o tempo. E assim, depois de arrumar a casa, ela se sentou na mesa, e decidiu que era melhor escrever o que ela lembra sobre o romance original, pois ia ser difícil se de repente não conseguisse lembrar de algo importante. E se ela mudar muito sua personalidade com a da Evelyn de antes, vai parecer suspeita. As condições de Raven vai melhorar em alguns dias, então ela só tem que cuidar dele, e deixá-lo seguir seu caminho, e depois curar sua doença. E diz que quando a guerra no Império começar, ela vai se exilar no reino de Elcasa ou de Aigar, pois esses serão os únicos lugares que estarão a salvo da guerra do Império. E pensa que o mais urgente nesse momento é ganhar o dinheiro para viver lá. E lembra que a única pessoa que cuidou da Evelyn foi sua avó, que já faleceu. E o dinheiro que ela deixou já está acabando. E pensa que deve haver alguma maneira. É quando ela se lembra que existe uma maneira de ganhar dinheiro e ainda curar a sua doença. Lembra que a doença de Evelyn, Crad, pode ser tratada consumindo uma erva chamada Bard. Uma erva daninha que carrega a energia do caos e cresce nos arredores da Floresta das Sombras. Todo estado de tratamento começa ao consumir o Bard em estado ainda quente. Me lembra que se tomar constantemente, em algum momento começará a fazer efeito. Vai ser quando começar a vomitar sangue e não conseguir ouvir sua voz. A partir desse momento ela tem que parar de consumir o Bard. E lembra que o tratamento termina quando consumir a água benta de mais alta qualidade. Bard é uma erva da daninha muito comum nesse bairro, o único problema é que não tenho dinheiro para comprá-la. Porém, há tantas pessoas nesse bairro que não dá para evitar de encontrar Bard. Ela estava animada com essa ideia. E pensa que há uma boa chance de conseguir, se usar as memórias do romance original vai facilitar. Ela fica bem feliz com essa ideia e chama a si mesma de gênia. Enquanto isso, Raven só a observava. E assim vamos para a manhã seguinte. É aqui, falou ela. E disse que nessa casa mora o único fabricante de poções da vila. Ela pensa que primeiro precisa conseguir um emprego, ganhar dinheiro até conseguir comprar o Bard necessário para seu curar. Sim, meu plano é perfeito. Assim ela bate na porta. Ela ia se apresentar, mas logo a porta abre com força. Dela saiu um homem com uma cara meio rancorosa. Ele olhou para ela e perguntou quem seria e como se atreve a perturbar seu sono. Ela fica assustada com a atitude do homem e pensa que não será tão fácil quanto pensava. Ela o olha e diz que é mais assustador do que esperava, e conta que esse é Jade, o único fabricante de porções da cidade. De repente ela se recompõe, abaixa a cabeça e fala: Bom dia, mestre, por acaso não necessita de um ajudante? Ajudante, fala ele com uma cara rancorosa. E diz, fechando a porta, que não precisa e nem quer um ajudante. Ela segura na porta e pede para ele esperar um momento, e diz que o salário por hora é o de menos. Ela fala ainda que não é uma ajudante normal. E pensa que chegou até aqui, não posso voltar de mãos vazias. E diz que conhece uma receita de porção desconhecida, e pensa que com isso ele deve ouvi-la, pois se ele desenvolver sua própria receita imediatamente será reconhecido como um artesão intermediário. E pensa que para quem é iniciante sua oferta é bastante tentadora. Ele abre a porta e pergunta sobre a receita e diz que vai o escutar. Então ela fala sobre uma porção que pode pintar o cabelo com as cores do arco-íris. Ela fica feliz e fala ser um privilégio saber que isso estará em moda em breve. Do nada ele a chama de menina travessa, e pergunta como uma menina como ela conhece magia polimórfica. Ela fica sem entender nada. Então ele fecha a porta dizendo que não há trabalho e manda ela sair dali. Ela não esperava essa situação, de pensar que não conseguiria um trabalho, mas ela pensa que deve haver outras ervas úteis sem ser Bard. E quando ela vê uma caixa, aonde fica as sobras de pesquisa, ela se pergunta se pode pegar um pouco. Ela começa a ver algumas ervas que são bastante úteis, pensa que se pegar e fazer alguma coisa com elas certamente ganhará algum dinheiro. Ele ficou resmungando ao ver que estavam mexendo na caixa de sobras. Ela nem o viu resmungando, pois estava bem feliz pegando as ervas. E assim voltamos a um tempo antes da Evelyn sair de casa. Ela diz que volta logo, e diz para não abrir a porta para ninguém. Ele a questiona sobre isso, pois um hóspede não deveria ser bem-vindo? Assim ela pergunta se ele sabe o que é o topo de Athos.
Só de escutar esse nome ele já sentiu sua marca doendo. E fala que sabe o que é o topo de Athos, mas por que isso de repente? Ela fala que um dos comerciantes de lá vem à sua casa às vezes, e diz que se ele o encontrar pode fazer algo ruim. Então ela passa a mão em seu cabelo e fala para ele cuidar bem da casa. Ele ficou envergonhado e disse que não é mais criança. Assim passa algumas horas. Está ficando tarde, porque ela não voltou ainda. Ele olhando pela sua janela se perguntando onde está aquela garota. De repente ele percebe que está ficando preocupado com ela. E se pergunta por que está preocupado com aquela garota. Pois ela é só alguém suspeita que eu nem conhecia até uns dias atrás. Aí ele lembra dela o chamando, ela só diz coisas estúpidas, e por causa disso acabei baixando minha guarda. É só isso, não há outro motivo. É nessa hora que ele sente uma grande dor. Droga, essa dor de novo. Raven, voltei, falou a nossa prota que acabará de chegar em casa. Ela estava toda alegre. Onde você foi? Ela disse que estava com algumas ervas. E diz que ele tem feridas por todo o corpo, então precisa ser tratado. O que significa por todo o meu corpo, falou ele. Então concluiu que ela tirou toda a sua roupa enquanto estava desmaiado, ele estava todo envergonhado. Ela diz que não é bem assim, é só que você tem ficado gemendo de dor enquanto eu não estava observando, e que ele não havia encostado as costas na cadeira uma vez sequer. Você se machucou nas costas, certo? Pergunta ela. O que está fazendo? Vem aqui, sente-se e tire a camisa. Tirar minha camisa, falou ele em um tom meio receoso. Ela falou para ele se apressar e diz que está curioso sobre o corpo masculino. Ele fica meio sem reação com o que ela acabou de falar. Eu não vou tirar tudo, falou ele. E assim ele mostrou suas costas. Como esperado, ele tem suportado isso apesar do estado de suas costas. Você provavelmente ficou com estas feridas quando foi vendido como escravo. Você deve ter sentido muita dor, falou ela. Ok, tô quase acabando agora. Quando ela estava falando, de repente o vidro da sua janela quebrou. Ele a agarrou para proteger, o que a deixou surpresa. Depois, ainda a segurando em seus braços, perguntou se ela está bem, mas ela só conseguiu falar Raven. Ele a perguntou se ela não o conseguia ouvir, e se estava ferida em algum lugar. Foi quando ela falou que estava bem. Foi quando viu a pedra e pensou que devia ser um dos traidores que vieram atrás deles, ou talvez os traficantes de escravos. Ele com isso em mente pegou uma faca. Ela vendo que ele pegou uma faca pediu para ele ficar calmo e disse que existe uma maneira de saber o que foi, e disse que cuida disso. Enquanto ela saía tinha duas pessoas que gritavam para ela sair. Você finalmente saiu, seu monstro, era Jack e Serra. Eles desde criança a atormentaram pelo fato dela ser mestiça. Ela lembra que quando era criança todo dia eles a bulinava. Serra foi mais pra frente e disse para o Jack começar a jogar as pedras. Nossa prota chegou mais perto deles e perguntou por que eles vêm à sua casa, mas não se aproxima. Que? Falou a garota com raiva. Você está dizendo para nos aproximar de você, se nós fizermos isso seremos amaldiçoados, falou o Jack. Ela pensa que é isso mesmo, por causa do seu cabelo incomum ela foi rejeitada até pela sua própria cidade. Assim ela fecha os olhos e pensa que mesmo que hajam assim, crianças são apenas crianças, e se eu assustar um pouco eles vão embora. De repente ela baixou a cabeça e fala, maldição, uma maldição, e começa a rir, então devo te ensinar o que é uma maldição de verdade. Eles ficaram horrorizados e saíram correndo dali. Um deles enquanto fugia disse que viu um fantasma. Ela olhou eles indo embora e disse que não pensou que seria fácil assim. Foi quando ela viu Raven na janela olhando. Olha Raven, eu disse que podia lidar com isso, falou ela enquanto dava um sorriso encantador. Ele a observa sem dizer nada. Assim alguns dias se passa. Ela estava pensando que o método de tratamento com Bard não deve ser interrompido até começar a fazer efeito. E diz que à medida que o tempo passa, sua doença começou a piorar, então teve que começar a consumir o Bard para tratamento. Mas, consumir esta sopa feita apenas com essa erva em cada refeição, é enlouquecedor, fala ela já enjoada de consumir aquilo todo santo dia. Porém, o que me preocupa não é só isso, e sim que o Bard que eu trouxe lá da casa do senhor Jade já está acabando,
e se eu ficar um dia sem consumir todo o meu esforço vai pelo ralo. E diz que embora o tenha visitado por alguns dias, ele ainda não me aceitou como sua aprendiz. A única esperança é que hoje ele me deu uma tarefa pela janela. Se continuar assim serei uma serva de recados, não uma aprendiz. E pensa que terá que ir pessoalmente à Floresta Negra para pegar as ervas. Não tenho certeza se há problema se eu entrar naquela floresta venenosa com esse corpo do estado que tá. Ela está completamente distraída, falou Jack. Vou jogar isso nela, falou Serra, assim ela se abaixou e pegou uma pedra. Afaste-se da nossa cidade, sua bruxa, falou enquanto ia lançar a pedra. Mas alguém segurou sua mão, e mandou ela parar. O que? Me solta. Quem é você para aparecer do nada e me parar? Era Raven. Ele falou que dessa vez iria ignorar o que ela pensou em fazer, então saiam logo daqui. E disse que se eles fizessem isso de novo ele o mataria. Ao ouvir isso eles ficaram em choque, e foram embora. Raven, você conseguiu fazer eles ir embora, falou a prota feliz, e diz que eles são muito persistentes. Você, falou Raven, finge ser esperta mas deixa coisas assim acontecerem. Não seria melhor matar eles? O que? Matar eles? Ela ficou em choque com tais palavras e pensou que é como esperado, ele diz coisas cruéis dignos de um vilão. Ela sorrir para ele enquanto pensa, que por isso o futuro é tão sombrio. E pensa que deve parar de perder tempo pensando, pois precisa recuperar sua saúde o mais rápido possível para poder se concentrar em ajudar Raven. Ele pergunta a ela o porquê ela está olhando para a floresta. Que? Falou ela sem entender porquê da pergunta. Ele falou que ela nem sequer notou que eles estavam ali. Então do que se trata tudo isso? Perguntou ele, e diz que as pessoas da cidade deviam confiar nela como membro da cidade, e não a maltratar. Tem certeza de se referir a mim como um membro dessa cidade, falou ela, ou na verdade você quer saber se eu estava pensando em abandonar você naquela floresta? Ele virou a cara e disse, não há nada que você possa fazer, não tenho a intenção de te seguir obedientemente. Raven, falou ela, e diz que a razão pela qual olhou para aquela floresta foi por causa de uma erva chamada Bard. Bard, falou ele sem entender. Ela falou que é a erva que cozinha e come em cada refeição, mesmo que pareça normal, é um alimento muito importante para mim. Você gosta tanto assim dessa erva? Perguntou ele vendo as caras que ela fazia comendo aquilo. Ela diz que não é porque gosta, mas enfim. Tenho que continuar comendo isso por um motivo, mas não tenho dinheiro para comprar. E diz que não conseguiu um emprego até agora, então por isso estava pensando em ir à floresta e procurar ela mesma a erva. Além disso, não precisa ficar com essa cara ansiosa, falou ela enquanto passava a mão no seu cabelo. Que, eu nunca fiz isso, falou ele. Ela rir, e pensa que é lindo o modo dele de não conseguir esconder seus sentimentos. É nessa hora que ele fica emburrado, e diz que disse para ela não o tratar como criança. Assim vamos para a praça da Cidade das Folhas. Oh, que irritante, falava a Serra com raiva, e pergunta quem seria aquele cara de cabelo preto. A Evelyn também está meio diferente, você não acha que algo mudou nela, Jack? Sim, falou ele, parece que até o ambiente ao seu redor mudou. Ela disse que obviamente ela só está agindo como uma boa pessoa para enganar aquele garoto. E diz que provavelmente eles dois estão flertando um com o outro agora. Ela pensando nisso fala ser nojento, diz que vai matar os dois. Enquanto isso na casa da família North. Tinha várias pessoas dormindo juntas, algumas machucadas. No outro lugar da casa vemos dois homens. Um pergunta ao outro se ele encontrou o jovem mestre. O outro fala que não, e diz que pelo menos ele também não foi capturado pelo Palácio Imperial. E vemos que esse é Luke, o comandante dos cavaleiros da família North. Nesse caso a família imperial deve estar o procurando desesperadamente. Esse era Juan, médico da família North. Sim, devemos encontrá-lo primeiro. Enquanto isso ele pensava que eles estavam procurando em todas as cidades que estão nos limites do Império, mas nesse ritmo não o encontrarão. E também não acha que ele morreu, a julgar pelo fato que seus vestígios de poder mágico foram eliminados. Parece que ele selou seu próprio poder para ninguém o encontrá-lo. Ele pensa que se conseguisse eliminar todos os espiões restantes na família, e lidar com os traidores, definitivamente iria encontrar o jovem mestre, e trazê-lo com suas próprias mãos.
Assim ele pergunta como está seu senhor. Ainda sem melhora, fala o médico. E diz que se fossem capazes de determinar o tipo de veneno que foi usado seria mais fácil. Embora pareça ser semelhante ao que aconteceu com o anterior mestre da família há muitos anos. Pois ela também foi envenenada no banquete da família real. O que significa que as mãos sujas da família imperial nos tocaram novamente. Falou o comandante com raiva de ter acontecido novamente o que o império queria. O médico abaixa seus olhos e diz ser o que parece. E diz que eles são mais cruéis do que imaginava. Então a cena muda para outro local e vemos um homem sentado em uma cadeira. Então, você está me dizendo que eles ainda não o encontraram? Peço desculpas, Vossa Majestade, por favor tenha piedade. Enquanto levantava seus olhos, já tomou uma. E esse é Argus Bridium, o imperador. Enquanto o homem estava caído, ele chamou um espião e perguntou sobre as pessoas que estavam plantadas na família North. O espião falou que só há 2 pessoas com quem posso contatar. E diz que parece que encontraram todos os infiltrados de North Street. O imperador falou que pensava que a família North tinha somente um monte de idiotas, mas parece que não é verdade. Bom, eles não serão mais úteis, cuidem deles. Sim, Vossa Majestade, falou o espião. Não importa o que aconteça, encontre-o e traga-o para mim. Antes que ele vá para a família North novamente. E diz que se não conseguir detectar sua magia, então detecte seu sangue. Apenas certifique-se de trazê-lo. Assim vamos para o diário de Jade. Um dia às 15 horas, ela tentou manipular os resíduos de uma erva chamada gracis, junto com o pólen de um diade e os frutos das ervas. Estava perfeito e ordenado, assim como havia feito antes. E ele fala que realmente parecia que ela sabia o que estava fazendo. Outro dia às 9 horas da noite, essa garota barulhenta e descarada fez tudo o que pedi, e ainda sem falhar ela foi até o local onde eu colocava os restos dos ingredientes. E diz que parece que ela ainda acha que aquele lugar é um lixo, e diz que ela despejou o máximo de polpa que pôde da pimenta que cortou hoje mais cedo em um recipiente, e diz que é como imaginou, aquela garota reconheceu o quão preciosos era e pegou-a imediatamente. Outro dia às 10 horas, essa maldita garota voltou pela manhã, e me disse com entusiasmo que fez uma mistura das frutas de istra e gogorra, e me disse que era eficaz como agente hemostático. Em outro dia ela voltou às 4 da tarde, e mostrou como aquele agente hemostático foi formado, até mostrou um efeito melhor que o existente. Ele se pergunta por que uma garota assim está em uma cidade tão infeliz, e acha que pelo menos deveria dar-lhe algumas moedas de prata. E assim vemos ela andando pela cidade feliz, pensando que finalmente o Sr. Jade confia um pouco mais nela, além disso há muitas coisas úteis na sua lata de lixo, e pensa que dessa vez até ganhou dinheiro. E se lembra que ele a deu uma moeda e disse para ela ir à cidade e comprar 2 livros sobre medicina herbal, e disse que ela pode gastar o resto com o que quiser. E pensa que embora seja um pouco ofensivo ele é uma boa pessoa, mas ainda não me aceitou como sua assistente. Ela feliz diz que com o dinheiro extra, comprou um livro para o Raven ler, espero que ele goste. De repente ela ouve alguém falando, era uma albina. Essas pessoas, pensou ela se escondendo. Um deles pergunta para o outro enquanto ria se já estão sem analgésico. O outro rindo disse que parece que sim, e diz que seu dinheiro está acabando, e se pergunta como pode sobreviver a uma doença incurável sem analgésico. Ela lembra que esses são traficantes de escravos. E ela lembra que eles falaram de uma albina, então provavelmente estão falando dela. Nesta cidade, Evelyn, graças à sua presença meio-elfa, foi rejeitada pelos moradores, mas, ironicamente, essa mesma aparência fez com que os traficantes de escravos a notassem. Quanto mais incomum fosse a aparência de um escravo, mais caro ele será. Ela pensou que fazia um tempo que não os via, mas parece que voltaram a se mover. E pensa que terá que tomar mais cuidado ao andar pela cidade a partir de agora. Um deles fala para o outro que desta vez ela não tem escolha a não ser nos ouvir. Então fala que vão visitá-la na próxima semana. Virão à minha casa na próxima semana, ela se pergunta. Ela lembra, que é claro, no original Evelyn vendeu Raven aos traficantes de escravos no seu lugar, e ainda conseguiu dinheiro suficiente para se curar de sua doença. Depois ela fala que não importa, pois ainda tem tempo até semana que vem, e disse que não vamos ter medo.
E disse que nunca vai deixar que seja como no original. Vou pegar o Bard com minhas próprias mãos e cuidarei de Raven. Primeiro tenho que sair daqui. Enquanto ela sair, alguém a pergunta por que ela está ali. E assim ela se bate com uma pessoa e seus livros caem. Ei, por que você não olha por onde anda? Falou a garota. Ela disse que sente muito, e pergunta se ela não se machucou. Depois disso ela pediu desculpa e disse que tem algo urgente para fazer. Então se levantou e foi embora. Foi aí que eu fiquei bugado, pois não é Jack Serra, o porquê eles ficaram quietos e deixaram ela ir. De repente ela estava andando pela floresta. Ela disse que não pode perder tempo, pois os traficantes de escravos estarão em sua casa em uma semana. E pensa que não será simples conseguir o Bard do Sr. Jade, mas de todo jeito teria que vir ao bosque para buscar um item necessário para o tratamento final. Vamos sem ter medo, falou para si mesmo. Assim ela viu uma placa com um sinal escrito. Ela leu e seguiu o caminho da floresta. Enquanto isso uma pessoa ria e pensava como ela é idiota, e diz que ela é tão orgulhosa que deve receber uma lição. Ela já pegando algumas ervas, diz que acha que talvez seja porque ajudou o Sr. Jade em seu trabalho, mas está feliz por conseguir identificar algumas ervas, e pensa que o tempo está mais suportável do que imaginava. E pensa que as coisas vão melhorar quando puder misturá-lo com o Bard. De repente ela pensa que há algo estranho. E disse que não acha que esta erva seja daquelas que crescem aqui. Ela lembra que tem certeza que seguiu as instruções, então, assim ela começa a pensar. De repente vemos Jack dizendo à Serra que já mudou novamente as placas. Bom trabalho, e diz que não gosta dela. Você viu ela carregando alguns livros pela cidade. Tenho certeza que ela fez isso de propósito para se exibir. Pois ela sabe ler e nós não. E diz que dentro de uma hora avisará aos adultos que ela entrou no bosque perigoso. E falou que ela provavelmente vai ter uma soneca com seus livros, então vamos. Jack só assentiu com a cabeça. Enquanto eles estavam saindo, uma pessoa apareceu na sua frente, e disse para eles pararem. Era Raven. Ele perguntou meio transtornado se ela foi para o lado errado. Serra falou que estava apenas dando um susto nela, e disse que ela entrou no nevoeiro adormecido há um tempo atrás. Nevoeiro adormecido, falou ele. Ele com raiva mandou eles ficarem esperando eles aqui. E disse que não vai deixá-los em paz se eles tiverem fugidos quando ele voltar. Eles perceberam que fez algo sério. Jack chamou por ela nervoso. Acho que estamos com problemas, falou ela. Enquanto Raven corria atrás de Evelyn. Enquanto ele corria ele pensava que embora o povo conheça como nevoeiro adormecido, ele só é tranquilo durante o dia, à noite é difícil de lidá-lo até mesmo para os cavaleiros. E diz que essa névoa era emitida por uma planta carnívora chamada bogs. Ele vê que o sol vai se pôr em breve, e se pergunta por que ela foi à floresta numa hora dessa. Ele disse que tentou evitar esse método tanto quanto possível. E se pergunta onde você está, Evelyn. Assim ele se lembra quando era novo, e estava brincando de fazer círculo mágico. Seu pai o chamou e disse que mesmo que ele domine a magia da família, ele nunca deve usar a magia principal. Ele o questiona perguntando por que daquilo. E diz que quer se tornar um dos magos mais poderosos, já visto nessa família. Então por que não pode usá-lo? Seu pai fica quieto, mas depois diz que é porque essa magia é tão poderosa que encurta a vida útil do usuário. E disse para ele lembrar de nosso ancestral, o apóstata Ginho. Ele era uma pessoa de outro mundo, um portador de magia proibida que nem você. Ele ganhou um poder que podia destruir o mundo. De repente ele olhou para sua mão, uma magia tão forte assim. Seu pai confirmou, e disse que para todos os poderes absurdos tinham sempre uma consequência, desse era que aqueles que dominam esse poder, no final são consumidos por isso. E diz para ele não se esquecer disso. Quanto mais você usar magia do sangue, mais perto você fica de se tornar um Lorde Demônio. Ele diz para si mesmo que sabe que não deve usar esse poder, mas não há outra maneira de salvá-la. E assim a Evelyn vê ele correndo. Ela ao vê-lo, lhe pergunta por que ele veio ali. Ele grita, sua tola, tá bem atrás de você. Então esse foi o vídeo galera, quem gostou já deixa o like e se inscreva. E só para avisar parte 3 desse aqui vai até 1 hora. Até a próxima.